Evangelho de Lucas, capítulo de número 1 e capítulo de número 2, revela-nos o acontecimento do nascimento do menino Jesus, Natal. E ao 6º mês, foi o anjo Gabriel, anjo mensageiro, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, por isto ele era galileu, a uma virgem noiva com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Olha que palavra, rapaz. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta saudação especial. E disse então o anjo falou com ela, se materializou: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, menina agraciada, aleluia. E eis que em teu ventre conceberás, dará à luz a um filho, e o nome dele será Jesus. Este será grande, verdadeiramente. Será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Promessa: e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reinado é eterno, não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que eu não tenho relação sexual, não conheço varão? Respondeu do anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, aleluia, e a virtude do Altíssimo, a vida de Deus, te cobrirá com as suas penas, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, pastora Isabel, concebeu um filho em sua velhice. E este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus, viu Maria, nada é impossível. Disse então Maria, aleluia, ela bateu papo com o anjo, rapaz. Eita, menina de fé. Ela fazia parte do departamento jovem da sinagoga de Nazaré. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpre-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E no capítulo 2 nos revela o acontecimento do Natal, o acontecimento de Belém. Com estas palavras, eu quero abraçar a grande família de Deus, que voltam a formar conosco a maior corrente de mãos dadas do Brasil, Europa, Ásia e África, através do programa que o Brasil passou a amar, admirar, seguir e também contribuir. É o Bom Dia Espírito Santo,
é o encontro dos vasos, é o café com Jesus, é a voz da profecia, é o show da bênção, por que não dizer a universidade da fé? Renova o meu viver, Espírito Santo. Estamos em cadeia com a Rádio Cruzeiro da Bahia e com várias outras emissoras. A Voz da Bênção e CBRN Rio Grande do Norte. Estamos pelo Facebook e pelo YouTube, aproveitando a oportunidade que temos. Viu Novaes Esquadrilhas de Vidro, Maricelma dos Anjos, Almeida Fropex. Sejam todos bem-vindos. Estamos pela rádio A Voz da Bênção. E é bom ouvir a Voz da Bênção também. Ontem eu estava ouvindo a Voz da Bênção, o missionário Daniel pregando, orando, abençoando o povo, e a locutora e o locutor também anunciando a emissora que hoje é muito conhecida em toda a América do Norte, principalmente, a Voz da Bênção. Juliana Paulo Silva já chegou, sejam todos bem-vindos. Estamos comunicando com todo o Brasil através desta internacional rede. Deus abençoe ofertantes, dizimistas que têm enviado dízimo, oferta para nos ajudar a estarmos aqui. Pelo menos mais um ano nós vamos estar em rede mundial. Deus há de nos ajudar. E cada alma que eu ganho é uma pedra linda na coroa daqueles que participam e faz o meu ministério acontecer para todo o Brasil. Deus os abençoe com a bênção do gasofilácio de ouro. Deus os abençoe com a bênção da paz, da vitória e também da prosperidade. Que este Natal para nós seja um Natal de mesa farta, muito salpicão, muito peru, muito chester, muito pernil. Minas Gerais, o povo lá coloca na mesa, não é peru, não, é pernil. Eu tenho até saudade daquele pernil lá de Minas Gerais, porque aqui na Bahia não se fala em pernil. Aqui se fala em peru e chester e frangão. Que a sua mesa seja abençoada, viu? Neste Natal. Com bastante frutas, salpicão, farofa. Que o seu Natal seja com bastante suco. Que suco? Ainda tem que suco? Eu acho que tem. Muitas bebidas boas, mas não adultera a sua mesa, viu? Com bebida alcoólica, porque aonde está o álcool, está a confusão. A Bíblia diz, vigia, viu? Que a sua mesa seja uma mesa abençoada pela presença do Espírito Santo de Deus. Se tiver álcool, Deus não está presente. O chifrudo, sim. Então vigie na noite de Natal. Leia a Bíblia, capítulo 1, capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Haverá uma bênção em sua mesa, se a mesa for mesa crente. Mesa crente. Se a mesa desviar, todos da família estarão desviados. Ouviu? Vigie no Natal, para que a corrupção pelo álcool não venha tirar a alegria da celebração. Roupa nova, sandália nova, felicidade, por casa pintada, alegria, abraços. Aquelas pessoas da família que nunca mais te visitaram vão visitar e vai haver festa na terra. E houve um coral de anjos que cantaram e tocaram, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra,
aos homens de boa vontade. Cumpriu-se a profecia de Isaías capítulo 9, capítulo 11, capítulo 53 também. A profecia que passou 700 anos para cumprir, mas o que Deus fala, passa o céu, a terra, mas a palavra não há de passar. Fique ligados, que o seu Natal seja, e que você viva o Natal, como viveram os reis magos, caminhando em direção à bela estrela, a estrela de quinta grandeza, o próprio Deus. Que você viva o Natal como viveram os pastores em Belém, vendo os anjos louvando, e o céu iluminado, e o menino deitado em uma manjedoura, enrolado com panos da roupa da mãe e do pai. Vamos viver um Natal feliz. Abençoa a sua mesa, viu? Vigie para que o álcool, a fermentação, não venha destruir a paz da família. Tem muitas celebrações que às vezes termina com briga, agressões, porque o veneno do diabo às vezes está na mesa e você não sabe. Bebida com álcool, sai dela, povo meu. Tem que ser bastante Coca-Cola, refrigerante, bastante suco de graviola, de carambola, de manga, suco de carambola. E celebre o Natal lendo a Bíblia com a sua querida e amada família. Tá bem? Por que, missionário, o senhor está falando do Natal hoje? Porque na terça-feira eu só volto terça-feira, o Natal já passou. Então, que Deus te dê um Natal muito feliz. Eu te amo, sim. Bom dia, Espírito Santo. Diogo Furlamento já chegou para estar conosco. Joel Ribeiro, Roberto Creumente, sejam todos bem-vindos. Esta não é uma live comum, é um programa que o Brasil passou a crer. Muitos não gostam do estilo que eu prego, mas a cada um Deus deu uma graça, uma direção. A cada um Deus deu uma vocação. Está entendendo, Heloísa? Você entende o que eu prego, Heloísa? Então, a cada um Deus deu uma graça. Muitos não gostam do estilo que eu prego porque é muito antigo, é muito conservador, é muito tradicional. Mas tem gente que comungam, porque se tiver o mesmo espírito que eu, comunga, porque o espírito testifica com o espírito que aquela obra é de Deus e para Deus. Espírito Santo. Hoje é sexta-feira, dia 22 de dezembro, e atenção Bahia, porque hoje eu quero ministrar na Catedral da Bênção daqui a pouquinho, 8 da manhã, e na sede também, a quebra das maldições da depressão. Depressão espiritual é a pior que existe, que nestes últimos 3 anos está atacando o psique espiritual das ovelhas que eram abençoadas e estão perdendo a bênção. Depressão espiritual. E o que é depressão espiritual, missionário? Pessoas que criam e não crê mais. Obedeciam, não obedecem mais. Acreditavam, não acreditam mais. Nem na Bíblia, nem na Santa Ceia, nem no altar, nem no pregador.
está havendo uma depressão espiritual. Ovelhas fechadas em casa, ovelhas sem estar na casa do Pai. Depressão espiritual. Pessoas morrendo na fé, no ânimo. Mas eu estou em Mateus capítulo 10. Ressuscitai mortos e limpai leprosos da casa de Deus, da casa de Israel. Eu estou em Isaías capítulo de número 61. Então, hoje eu quero ministrar a quebra da maldição da depressão espiritual. Quem sabe você é um pastor que hoje só tem o título de pastor, mas morreu, a chama apagou, e você hoje é um carvão no altar, sem vida, sem luz, sem autoridade espiritual. Às vezes você é um levita, um diácono, um obreiro, uma diaconisa, que morreu espiritualmente. O desânimo, a moleza, a preguiça floresceu dentro de você. Mas a ordem de Deus é esta ordem: curai enfermos, ressuscitai mortos, limpai leprosos da casa de Israel. Às vezes, as dificuldades da vida que bateram nesta pandemia passada lhe trouxe lepra, desânimo, medo de contaminar, e se recolheu no quarto, na sala, ou às vezes no sítio, na fazenda. Depressão espiritual. Viu Rosana Silva, Heloísa Tenil, Bispo Daniel, Deus continue te usando poderosamente. Em nome de Jesus, recebo, filha. Deus te abençoe também, Heloísa. Então, atentai, depressão espiritual é terrível, porque leva ao desânimo, à incredulidade e à perdição eterna. Mas Deus é Deus de renovação. Ele me colocou aqui para te ajudar. Não coloca vinho novo em odres velho. Volta à prática do primeiro amor. Renova o odre para que o vinho não venha explodir o odre e se derramar. Vem estar conosco. Hoje, sexta-feira. Depressão também física. Depressão física. Às vezes você olha para trás e vê a maldição da depressão nos seus avós, pais e parentes. É o mesmo remédio da faixa preta. É o mesmo quarto. E a depressão leva ao suicídio. Quantas pessoas que se matam, até pastores e padres, por causa da depressão psíquica, misturado com a depressão espiritual. Quem sabe você está me ouvindo aí agora, sentado na sua sala, no quarto, já preparado para se matar com chumbinho, com arma de fogo, e abandonar a família. Não vai resolver. A sua saída é Jesus. A porta da graça é Jesus. A arca da salvação é Jesus. A alegria eterna é com Jesus. Hoje, por uma visão espiritual, eu quero ministrar a quebra das maldições espirituais ou física. Veio a mim a voz do Espírito para o grande dia de hoje. Não importa se você é espírita, católico ou evangélico,
pastor, presbítero, reverendo, padre. Às vezes você tem até apelido de apóstolo. Muitos estão se apelidando hoje. E aí pesa sobre você uma carga espiritual que você nem imagina. Aí o diabo mata mesmo, rouba e destrói o psique. O mundo espiritual eu entendo. Não sei porquê, se é por causa da minha árvore genealógica descendente do judaísmo, mas eu entendo o mundo espiritual. Por isso que eu estou te dizendo, quanto mais cargo você abraça, maior é o seu compromisso e o perigo que você passa. Atentai. Atentai. O mundo espiritual não se brinca. Ele mata, ele rouba e ele destrói do lado do mal. Então, hoje eu quero me dedicar à quebra das maldições espirituais e físicas. Às vezes o suicídio faz parte da sua família, misericórdia. E você sabe do que eu estou falando. Você precisa da ajuda. Deixa de orgulho, de arrogância, de prepotência. Você precisa da mão na cabeça, do sopro no ouvido, para este demônio de loucura, de hospício, de sanatório, saia de sua vida. Catedral da Bênção, hoje, sexta-feira, é a quebra das maldições da depressão. Às vezes a depressão provoca insônia, moleza, desânimo. Às vezes a depressão provoca muita risada, gargalhada, não é normal. Muita falação, falando pelos cotovelos. E às vezes é a depressão que já bateu e há um desequilíbrio mental e precisa do campo espiritual. Catedral da Bênção. A Catedral da Bênção em Salvador é conhecida como a Igreja do Sobrenatural, a única da Bahia, que tem esta comunicação do coração de Deus. Vem estar conosco, por você, por você, por você ou por sua família. Ontem, atenção pelo que eu quero falar. Estávamos participando de um grande evento. Um evento lindo, chique, bonito, abençoado. E ao meu lado tinha um senhor. Deve ter mais ou menos uns 70 anos. E este senhor, o tempo todo do evento, o evento estava acontecendo, coisa linda. Louvor, ministração. Sabe o que ele estava fazendo? Com a cara no celular. Ele não viu nada, ele não sabe de nada, nem sei por que ele estava ali. Atentai para o que eu quero falar. O missionário Davi Miranda pregava que a televisão era a besta. E a antena da televisão, os chifres da besta. E eu pregarei que o celular é um bestinha. O celular tem às vezes o síndrome de Jezabel para destruir o psique e os projetos da família. Atentai. Celular pode ser uma ótima ferramenta de trabalho.
mas pode ser a sepultura de muita gente. Já virou uma praga, uma peste, uma idolatria, e causando a pior doença do século, depressão. Às vezes o celular é pior do que uma cachaça, do que uma cocaína, do que um crack. Jovens, idosos, mulheres, casais que não comunicam mais, que não conversam mais, com a cara enfiada no celular, só olhando para o abismo, para baixo. Jovens fechados dentro de quarto. Casais, um numa ponta da cama e outro na outra ponta no celular. É uma ferramenta boa para se trabalhar. Mas tem dois lados: o depressivo e o vitorioso. Só que o depressivo está ganhando. Como este caso de ontem, que eu fiquei encucado, rapaz. Um senhor no evento e não viu nada, não participou de nada, não entendeu nada. Porque estava com a cara no celular. Eu quero incluir na campanha do livramento, atenção, a libertação destas pessoas que tornaram drogados para o lado do celular. Tem pastores que não lê mais a Bíblia. Tem motorista que está matando e se matando por causa de celular. Há uma roubalheira, uma ganância. É pior do que um crack, do que uma maconha, do que uma dose de cachaça. E nós temos que entender o mundo espiritual. Depressão. Tem pessoas que nem comem mais, não tomam banho. Escravas do celular no quarto, na sala, na laje. E se você for tirar o celular daquela criança, ele vai fazer birra, ele vai te agredir e você vai ceder, porque o vício faz ele dominar quem está em volta. Atentai! É uma ferramenta boa para trabalhar? Sim, eu uso 2 celulares. Mas eles não me dominam. Eu que domino eles, eu desligo, eu ligo a hora que eu quiser. E tenho tempo para as coisas de Deus. E esta desgraça de depressão, que é pior do que o crack, está destruindo jovens, homens, idosos, rapaz. Homem velho daquele com a cara no celular, rapaz. Tem gente fazendo sexo pelo celular. Projetos do inferno. Atentai! Então eu vou incluir na campanha poderosa do livramento que veio a mim. Hoje eu estou entendendo porque Deus falou comigo. Arca não, arca da aliança não. 3 vezes. É livramento de doenças, de vícios, de depressão, livramento de bala perdida, de acidente, de assalto, de roubo. Como multiplicou o assalto em todo o mundo.
99% é por causa de celular. Morte, tragédia. Enfermidades, divórcio. Outra maldição amaldiçoada. E o demônio do divórcio, eu já vi ele 2 vezes. É um demônio vestido de roxo, com gorro, parecendo gorro de Pierrot. Há uma maldição, há um vício, há um ataque. Por isso que o Espírito Santo falou comigo. Não coloque a arca no altar. Eu sou a arca da salvação. Coloque a palavra, livramento. Minhas pernas tremeram, porque foi forte, foi fiel, foi verdadeira. Livramento de bala perdida, de assaltos, de quem trabalha como policial, vigilante, quem trabalha na área da construção civil, quem trabalha também em lugares de perigo. Livramento na porta da casa, de assalto, de roubo, de negócios enrolados, compra de imóveis, de terreno que nem existe. Livramento daquela pessoa maldita que vive agarrado em seu lado, igual uma sanguessuga ou um sanguessuga. Livramento de morte prematura, de suicídio, de acidente, de tragédias. Quem trabalha com Uber, com motoboy, como motoboy, mototáxi, caminhoneiro, carreteiro. Livramento. E agora veio a mim a complementação da revelação. A maldição do celular que está deixando pessoas drogadas, pior do que o crack, fechado dentro dos quartos. Não há mais amor, não há mais comunicação. Aí o diabo ganha muita legalidade para matar, roubar e destruir. Eu quero pedir a vocês, meus irmãos, que entende o mundo espiritual, compartilhe este programa, porque é aqui, viu, Selma, Dalva, Maricelma, Rosa Maria Marques, compartilhe este programa, porque aqui é um programa de santificação, de doutrinação, de visão espiritual, para melhorarmos cada dia mais. Celular é uma ferramenta ótima para o trabalho, sim. Sim. Mas não pode ser uma droga para mim, não pode ser uma cachaça para mim, não pode ser uma pedra de crack para mim. Eu tenho que dominá-lo e não ele me dominar. Jovens estão se perdendo a juventude. Velhos estão ficando mais loucos por causa de celular, homens de idade, mulheres de idade. Há um demônio, há um espírito do diabo. Gabriel era o anjo da comunicação do céu. Gabriel era um anjo da comunicação do céu e é. Aí o diabo usa esta pequena ferramenta para trazer a depressão, a loucura. Mas eu vou incluir na palavra livramento, e Deus é livrar sua filha, seu filho. Coloca aí no rodapé. Coloque no rodapé. Minha filha precisa desta libertação. Coloca. Coloca aí no rodapé. Viu, pastor Itamar? Você tem tempo de ler a Bíblia, Itamar? Ou é só no celular? Vigia, viu?
Coloca aí no rodapé. Meu filho precisa deste livramento. Minha filha precisa deste livramento. Meu casamento precisa deste livramento. Eu estou falando como boca de Deus, porque ontem Deus me trouxe a revelação de um senhor de quase 70 anos, no evento que eu estava. Não viu nada, não sabe de nada, nem sei por que estava lá, com a cara enfiada no celular. Foi aonde veio uma revelação, livramento para isto também, meu servo. Está entendendo, Cristiane? Meu filho, Daniel, precisa deste livramento. Meu filho, Samuel, precisa deste livramento. Minha família precisa deste livramento. Misericórdia, 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 misericórdia. Rosa Maria Marques, minha família precisa deste livramento. Pessoas que não dormem mais, é a noite toda futucando celular e computador. Pessoas que não têm tempo para tomar banho, não comem mais. Há um demônio que desceu à terra em forma de raio Uricã Telebais para destruir as pessoas por causa do maldito celular. O meu celular tem que ser bendito, não maldito. Bendito é que traz a bênção, maldito é quem traz a maldição. Pastores que não lêem mais a Bíblia, não oram mais, não jejuam mais, chega atrasado no culto. O diabo, através do celular, vai te lançar no lago de fogo e enxofre. Vigia! Vou incluir em minhas mensagens de livramento. Agora eu estou entendendo mais, porque Deus trouxe a mim a palavra livramento, e não mais arca da aliança, livramento. Está entendendo, Valquíria, Ricardo, Maricelma? Meu filho Lucas precisa deste livramento. Meu Deus, a coisa é séria. Os pastores não têm esta revelação, então eu tenho que passar o que Deus me revelou. Eu tenho 2 celulares, mas não me prende, não é droga para mim, não é pedra de crack para mim, não é álcool para mim, não é vício, é ferramenta útil em minhas mãos. Misericórdia, misericórdia. As crianças da minha família precisam deste livramento. O sangue de Jesus tem poder. Meu Deus, é mais sério do que nós pensamos. Por isso que hoje eu vou ministrar a quebra das maldições, depressão espiritual, que o diabo pode ter entrado por causa das redes, dos aplicativos, mensagem negativa que você ouviu, viu? Através do celular, misericórdia. Às vezes a depressão, a loucura, entrou por causa do celular. Através daquela mensagem endemoniada. Meus filhos precisam desse livramento. Mas, missionário, isso não é campo tecnológico? A tecnologia de Deus, a ciência de Deus, tem que estar acima de todas as demais ciências. Por isso que Deus me deu o dom da fé, o dom de discernir espíritos e o dom da ciência. Eu sei o que eu estou falando.
porque ontem em um evento lindo, até 11 da noite estávamos lá. Um senhor de cabecinha branca, 70 anos. Ele não viu nada que aconteceu, ele não sabe de nada, nem palmas bateu, foi tantas palmas. E ele com a cara olhando para baixo. Vale, morte, futucando o celular. Que Deus tenha misericórdia desta geração. É pior do que a geração incrédula, é mais do que perversa, é débil mental, no governo maligno de Jezabel. Atentai. Aqui não é palestrante, não. Aqui é o que tem que ser. A voz da profecia. Coloquei para mim porta de legalidade para o inimigo. É isso aí, Tamar. Você tem a visão que eu tenho. Você é um pernambucano abençoado em São Paulo. Livramento, livramento, livramento. João Vitor escreve ali também. Que Deus tenha misericórdia dessa geração. É verdade, Selma. O diabo colocou uma ferramenta de 2 cortes. Ferramenta útil, foi o diabo não, foi Deus. Aí o diabo entrou. Tudo ele entra para atrapalhar. Irmãos, os dias são trabalhosos. O apóstolo Paulo escreveu para o filho na fé, Tiago. Segunda epístola, segunda epístola de Paulo a Tiago, a Timóteo, desculpe, sobre a extrema corrupção dos últimos dias, extrema, coisa além do normal e do natural, super, hiper extrema, que os dias seriam trabalhosos e é muito trabalho, principalmente no campo espiritual. Entender o que eu falei? Vou incluir na grande visão espiritual que Deus me deu de livramento, a libertação dos viciados em internet, celular ou computador. Tem marido traindo a esposa através de computador. Mulher traindo o marido. O adultério pode ser físico ou pode ser mental. Oxente, missionário, Jesus falou, se olhar e desejar, pecou. Então tá todo mundo pecando, missionário, Por isso que Deus ainda usa a voz profética para te dizer, sai da Babilônia, sai dela, povo meu. O adultério pode ser físico ou mental. É a mesma coisa, rapaz. É a mesma coisa. A traição. O marido no escritório adulterando via computador e a mulher lá dormindo, de bico seco. Entenderam o que eu estou falando? Atentai! Terra, 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 ouve a voz do Senhor. É mais sério do que nós pensamos o ataque, porque os dias são trabalhosos. E a igreja está fraca, a igreja se misturou com o Estado, a igreja se vendeu,
A igreja se corrompeu pelo álcool, pela bebida, pela cerveja, ou a igreja se corrompeu, por isso ela enfraqueceu. Ela não é mais original. O pão não é mais original. Isso que a Bíblia diz, rapaz. Quem milita não embaraça com os negócios desta vida. Para militar legitimamente, ser um autêntico, um verdadeiro, não pode estar misturado. Sai dela, povo meu. Livramento, livramento, livramento para aquele filho preso no quarto por causa de celular, de internet. A internet é algo muito bom para quem usa para o lado bom. Mas como diz o pastor Itamar, é uma porta de morte para muita gente. Vamos cantar, igreja. Eu nem queria cantar, porque desde ontem que o Espírito fala comigo de uma forma muito forte, muito séria, sobre esta minha geração, esta nossa geração. Está entendendo, pastor José Vadisson? Você ainda lê a Bíblia, pastor, como você lia? Ou é só a cara no celular o dia todo? Vigia, viu? Vigia, viu, Ricardo? Sai dela, povo meu. Unge o celular e repreenda. Ah, eu estou trabalhando. Sim, ele pode ser ferramenta de trabalho como é para mim, mas eu tenho que dominar ele, não ele me mandar essa coisinha preta aqui, ó, me mandar banana no diabo. Vamos louvar, Brasil. Aqui é Daniel de Oliveira, uma voz, uma revelação. Espírito Santo, Obra santa. obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Esta hora é decisiva. Às vezes eu entro aqui nos estúdios da Rádio Cruzeiro, já tem um anjo aqui me esperando para revelar o que precisa ser revelado para aquele dia, para aquela audiência. Hoje eu quero ministrar na catedral. Estou ligado, você está ligado desde o começo? Eu te falei a revelação Libni que Deus me deu ontem à noite no evento. Então, hoje é um dia de uma revelação para a quebra de maldições da depressão espiritual e física. Um dia poderoso. Tá bem? Coloque aí a mensagem embaixo. Meu neto precisa desta libertação. Minha filha, meu marido, minha esposa, minha avó, minha tia. Até mulheres de idade avançada, rapaz, escravas agora de uma droga chamada internet. Apresenta a Deus aí o seu frasco com óleo para a santa unção. O copo com água, o meu aqui já está vazio. Tá entendendo, Kika? Você ouviu o programa desde o começo, Kika? Ouça, viu? Você precisa desta libertação. Coloca aí agora seu celular também
para que o espírito da droga saia dele, viu? É um vício pior do que uma pedra de crack, do que uma cachaça. Tudo que é vício, é apetite desordenado, impede a bênção de Deus. Aqui é todos, olha o que fala a pastora Rosa Maria Marques, aqui é todos missionários. Meu Deus, tenha misericórdia. Coloque aí agora seu pedido de oração, caixas com medicamento. Minha filha precisa dessa libertação. Sim, Senhor. Apresenta a Deus. Porque é um vício legalizado. Misericórdia. Misericórdia, misericórdia. Você tem lido a Bíblia, pastor Libni? Ou só com a cara no celular? Vigia, viu? Pode ser uma ferramenta para a vida ou uma ferramenta para a morte. Coloca aí agora a caixa com medicamentos, escova de cabelo, fronha do travesseiro, peças de roupa. Deus está falando sobre grandes livramentos. Prepara. Forma dentro da sua casa o altar do bom dia, Espírito Santo. Tá bem? Pessoas aqui ligaram ontem pedindo socorro, pedindo livramento, pedindo livramento. Hoje eu sei que haverá. Meus familiares precisam da libertação. A coisa é tão séria, Edneide, que generalizou e o diabo está batendo palmas. Tem gente que vai para a igreja, em vez de levar a Bíblia, leva o celular e fica acessando. O culto está acontecendo, como ontem eu via. E a pessoa não ouviu a palavra, porque o diabo entrou na igreja através de um aparelho. Alisson Almeida Pereira, pedindo livramento. Álvaro Mateus, programa evangélico, irmão, tinha que ser para isso. Não é para ficar pedindo dinheiro, brigando, não. Demonstrando fraqueza ou perturbação. Programa de rádio é para falar de Jesus. É para falar de Jesus. É para falar de Jesus. Paga o programa com dízimo e oferta. Tem que ser para a glória de Deus, não para a sua glória. Não para falar do ser humano, para falar de Jesus. Anastácio de Almeida Pereira pedindo livramento. 6 horas já, meu Deus. Antônio Jorge, Atanásio, Audiceia Gomes, Bárbara Leal, Carlos Alberto Félix, Carmen de Jesus, Conceição Maria, Dalva Rosiane, pedindo livramento, Edith Guedes, Eliel da Silva Barreto, Fabrício Costa, Frank Bispo, Gênison Mascarenhas, pedindo livramento, Gisélia Barbosa, Graça Araújo, Iracema Lima Correia, pedindo livramento urgente, misericórdia, Isadora de Jesus, Ivone Conceição, Jorge Silva Santos, José Josué Almeida e tantos outros nomes que não dá para ler todos. Eu levarei para o altar de Deus. O celular traz perigo no trabalho, na escola, no trânsito e em muitas áreas. Então é uma arma de 2 cortes. Para trabalho ou para morte, misericórdia. Mande para mim seu pedido de livramento. Agora, livramento. Mande o seu pedido de livramento também para esta área da depressão
maligna do celular, desta arma mortal em todas as áreas. 99 711 7881. Mande agora. Coloque este número na porta da geladeira, na agenda. Chegou agora, foi pastora Lucicreide. O celular te domina, pastora, ou você domina ele? Vigie, viu? Lucicreide Macedo, quem domina? É você que tem Deus? Ou às vezes o celular, que é uma ferramenta, uma droga? Diga aí. Vânia Silva, quem te domina, Vânia? É o espírito da inteligência de Deus? Ou é um aparelho malignamente que está te levando ao desânimo espiritual? Bom dia, bispo. Bom dia, Lucicreide. Deixe-me ver aqui. Olha quanta gente aqui já comunicando comigo. Joel dos Santos Ribeiro, pedindo livramento. Raquel Ivete, pedindo livramento. Minha família precisa deste livramento, missionários são escravos, misericórdia. Marido Carlos Augusto precisa deste livramento. Misericórdia, Jesus. É pior do que eu imaginava. Minha nora precisa, missionário. Casamento está falindo. Mônica Cristina, também pedindo aqui livramento. Bom dia, pastor. Minha sobrinha, meu sobrinho precisa desta libertação. Creito e Adriana. Deus tem misericórdia, Jesus. Misericórdia, Jesus. Itamar, libertação total. Lucicreide, bom dia, bispo. Eu domino ele. É isso aí, eu também. Eu tenho 2 para usar no rádio e receber mensagens digitadas, mas eu domino eles. Quero ver o celular me dominar. O único espírito que me domina é o Espírito de Deus. Não tem Jezabel, não tem Acabe, não tem Faraó, não tem Herodes, não tem serpente nem escorpião, não tem Golias, que é o pior gigante dos dias de hoje, através do celular. Temos que ter o Espírito de Deus para vencer o mal. Por isso que eu falo com vocês, pelo amor à obra de Deus. Viu, Alice? Quem te domina, Alice? É o Espírito de Deus ou o espírito do celular que tira a sua comunicação com Deus? Hein? Me responda. Por isso que eu falo com vocês. Ajuda-me a estar aqui, pelo menos por mais um ano, com uma oferta de R$5, R$10, R$50, R$100, R$1.000 ou mais. R$1.000 eu já chamo de oferta Isaac, aquela que dói. Mas assim que é bom, você vai valorizar a oferta que vai entregar. Oferta Isaac, é aquela que você entra no quarto, mistura lágrima com baba e chora pela libertação do filho, da filha, do marido, que tornou um adúltero por causa do celular. Deus está falando com alguém. Às vezes a filha, o filho, o sobrinho, o genro, o neto, o enteado, a enteada, ou aquele avô que ficou mais gagado que já era, porque tornou um escravo do celular. Entra no quarto, mistura lágrima com baba, viu? Chora, chora nos pés de Jesus.
Tem gente que chora de raiva, chora nos pés do caboclo, do Exu, chora nos pés de Jesus. E faça um voto de uma oferta a Isaac, é aquela que dói. É aquela que dói. Estou pensando que não doeu em Abraão sacrificar o filho. Deus não queria que ele matasse filho nenhum, rapaz. Queria fazer a prova da fé dele. E fez. E ele passou na prova. Oferta a Isaac é aquela que dói. Você tira do lazer, da economia, da aplicação e consagra a Deus. É uma maneira de você adorar a Deus acima de tudo. Então, tem gente que só fica pedindo. Onde está o seu dar por uma obra de missões como esta? Chora, derrama lágrima. Lá no quarto fechado, no tapete, no chão, cara no pó. Faça o voto da oferta a Isaac, como fez Abraão, como fez Madalena. Passei a admirar Madalena, viu? Ela estava guardando a essência de nardo puro para aposentadoria, porque ela era uma prostituta jovem, e a velhice dela, ela sabia o que iria lhe esperar, desprezo. Ela pegou o vaso de alabastro, quebrou, alabastro quer dizer mármore, é uma pedra especial da região, e derramou nos pés de Jesus. Oferta de sacrifício. Lembra da viúva de Serepta? Ofereceu o último pão, o último copo com água. Depois ia morrer, mas veio a palavra da profecia. Lembram de Ana? Antes do menino nascer, ela já tinha dado o menino para a obra de Deus, Samuel. Oferta a Isaac, rapaz. Faz Deus levantar do trono. Faz Deus levantar. Zaqueu deu oferta a Isaac, devolverei 4 vezes mais de quem eu tenho defraudado, vou dar minha riqueza toda. Tá entendendo, Carla? Selma, vigia, viu, Carla? Se liberta do celular, hein? Tá entendendo, Ricardo, João Vitor, Rosa Maria, Pastor Amada? Então, mande uma oferta a Isaac para me ajudar a manter aqui. Tá bem? Mande para este número, ó, o número do Pix, 7199186232. Coloquem aí para mim o número do Pix no rodapé. Daniel de Oliveira, por que em seu nome missionário? Porque chega em minhas mãos e eu pago compromissos todos os dias. A terra aqui é boa. Você não vai colocar a semente na beira do caminho, nem entre pedras, nem entre espinhos. É terra boa. Semente plantada às margens do rio da vida, que dá o fruto nas estações próprias. Aqui é árvore frutífera, aqui não é árvore seca, não. O dono da semente é você, que é ovelha, leite e lã. E você deve entregar aonde alguém te ajuda no mundo espiritual. Ouviu? Deixa Deus te usar. Faça como fez Gaspar, Belchior e Baltazar, os 3 reis magos. Depois da oferta deles, Deus falou com eles. Não volta a Herodes, vá por outro caminho. A oferta faz mudar de caminho. Caminho bom. Se eles tivessem voltado a Herodes, eles teriam sido mortos e o menino Jesus também. E foi com aquela oferta que Maria, José e o menino Jesus passaram 2 anos no Egito. É Natal, é tempo de presentear a obra de Deus. Abra o seu coração. Alguém coloque aí para mim o número do Pix, 7199186232. E Deus vai colocar na sala de sua casa, ao lado do sofá bege, um gasofilácio de ouro
com a estrela brilhando, para você saber que ele fala, ele honra e o livramento vem dele. Canta Miriam. Espírito Santo, bonito! E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz... Deus te abençoe, diz Lene Santos, Almeida, Maricelma, Dalva Rodrigues. Pessoas aqui pedindo livramento para João Vitor, que é um escravo. Meu filho precisa do livramento do celular missionário. Lucicreide dos Santos. Antes ele me dominava, hoje para a honra e glória do Senhor, eu domino ele. É isso aí. Aí gostei de ouvir. A paz, bispo, preciso deste livramento nas crianças da minha família. O livramento da droga da internet, do celular. Bom dia, bispo. A paz, celular é uma besta deste século, e bota besta nisso, viu? Meus filhos precisam desta libertação. Louvado seja Deus, missionário. Ore pela minha família, eles precisam desta libertação, família Capinã. Alguém está dizendo aqui para mim que está colocando o número do Pix, mas eu não estou vendo. Onde está o número do Pix? 71-9918-62232, Daniel de Oliveira, Bradesco, tá bem? Olha o assunto que o Espírito manda eu pregar há mais de 30 dias, é livramento. E ontem eu estava em um evento até tarde da noite. Um evento lindo, muito lindo. Palmas, cânticos, mensagem, aleluia, alianças e tantas coisas belas. Deus abençoe. E ao meu lado estava um senhor de mais de 70 anos, calculo eu, com a cara enfiada no celular. Não viu nada, não soube de nada, não recebeu nada, não participou de nada. Então, na mente dele, ele é nada. É um zero à esquerda. Aí veio a minha divina revelação sobre livramento. Muitos jovens e pessoas de idade fechada nos quartos. Não tomam mais banho, não estudam mais, não tem tempo de almoçar, de jantar. Preso com uma droga chamada celular. Pior do que cachaça, do que crack. Pior do que cocaína, do que maconha. Bem pior, porque é dentro de casa. E se você vai tomar o celular de um adolescente, ele te agride. E você cede para evitar mais confusão. É uma droga. Casais que um deita de um lado, o outro deita do outro lado no celular. Dentro de casa, comunica via internet, não mais pessoalmente. Famílias inteiras sendo arrombadas pelo diabo. É uma influência de Jezabel. Foi uma mensagem tremenda que eu ouvi. Atentai. Eu vou incluir nesta campanha que Deus me revelou. Por isso que hoje eu sei mais do que ontem. Porque Deus revelou a palavra livramento. E não permitiu eu colocar a arca da aliança no altar. Eu tenho comunicação espiritual. Então, eu não colocarei a arca no altar. A arca é a da salvação. E a mensagem é esta, livramento. Está entendendo, Kika?
Você é dominada pelo celular, Kika? Ainda fica ouvindo mensagem de pastores caídos, bispos caídos, apóstolos caídos, que usam título, mas não tem nada de Deus? Vigia, viu? Nada pode nos separar da presença de Deus. Nenhuma outra criatura. Celular é uma criatura. Nenhuma outra criatura. Os tempos são trabalhosos, mas eu estou aqui para te dizer, pare de olhar para baixo, olhe para cima. Tá entendendo, Gel Santos? Você é viciado em celular? É pior do que um crack, viu? Vigia. Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. 700 anos depois. Não ouço profetada. É isto aí, serva. Cumpriu-se 700 anos depois a profecia de Isaías, que ele profetizou em Isaías capítulo 9, capítulo 11, e também o capítulo 23 e outros capítulos. 700 anos depois. Então, quando Deus fala, vai acontecer. Se Deus falou. Se o homem falou para te roubar, se a pessoa te falou por vaidade, se fazendo sem ser. Tem gente que se faz de profeta sem ser. Faz de apóstolo sem ser. Faz de bispo sem ser. Faz de pastor ou de pastora sem ser. Mas vai pagar. Mas vai pagar. A Bíblia diz que cada palavra ociosa que sair da nossa boca, nós daremos conta diante de Deus. Seja pensamento ocioso ou palavra ociosa, sem fundamento, por causa da desgraça da vaidade. É uma desgraça. Jonas falou isso. A derrota de Jonas foi por causa da vaidade. Capítulo 2 ou capítulo 3, na oração, ele fala que a vaidade o levou ao inferno, no fundo do oceano. Bem feito. E aqui cumpriu-se no capítulo 1 de Lucas e capítulo 2, a profecia de Isaías, sobre um menino nos nasceu. E no sexto ano, aliás, sexto mês de quê? De uma virada de página. Os profetas e a lei duraram até João Batista. Hoje existe o dom da profecia, mas o ministério de profeta, eu fico às vezes vendo esses mau elemento dizendo, eu sou profeta, eu sou profeta, eu sou profeta. Precisa falar. O caráter e o testemunho prova quem é você. E no sexto mês, foi o anjo Gabriel, é o anjo mensageiro, do departamento de comunicação do céu. Não tem outro, é Gabriel. Enviado por Deus no sexto mês. Por quê? Porque Isabel recebeu a visita do mesmo anjo e ela era estéril e estava gestante já de 6 meses. Uma virada de página do Antigo para o Novo Testamento, do profeta João Batista para os profetas do Antigo Testamento. Cumpriu seu dia enviado e ao sexto mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Por isso que ele é chamado de Galileu ou de Nazareno. A uma virgem desposada. Ela já era noiva de José.
Ela fazia parte da Sinagoga de Nazaré do departamento infanto-juvenil. Ela tinha de 15 a 16 anos. Ela era noiva de José. José já era um homem de mais de 46 anos. Ela era desposada, noiva, comprometida, com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. José era um príncipe, carpinteiro, mas príncipe, porque veio do sangue azul da descendência de Davi. Maria também era uma princesa. Era um casal de príncipes sendo abençoados pela vontade de Deus. E o nome da virgem era Maria. Era uma menina aprendada, dedicada à sinagoga de Nazaré e também aos seus pais, Joaquim e Ana. O pai de Maria chamava-se Joaquim, o elevado. Maria, Ana, também um significado ótimo. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve-te, agraciada. Sabe o que é agraciada? Cheia de graça, pessoa iluminada, pessoa boa, que não gosta de fofoca, não gosta de partido, não gosta de política, reservada para Deus. Salve-te, agraciada. O Senhor é contigo. Olha o que ele falou. Deus é contigo. Aleluia. Bendita és tu entre as mulheres. Bendita, você é uma pessoa abençoada entre todas as mulheres. E vendo ela aquela saudação, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava: que saudação seria essa? O anjo materializou para falar-se com ela. E ela admirou a saudação. Que saudação é esta? Por que eu estou recebendo esta comunicação espiritual? Disse então o anjo: Maria, não temas, não tenha medo. Para de tremer, menina. Se aquieta. Aquieta o espírito. Deus está falando com você. Está entendendo, Edneide? Ricardo. Porque achaste graça diante de Deus. Você é uma agraciada. Deus escolheu você pela pureza, pela dedicação na sinagoga de Nazaré, pela prática da fé, obediência ao pai e à mãe, à Bíblia. E eis que em teu ventre conceberás. Olha o que o anjo falou para ela, coisa linda, rapaz. E darás à luz a um filho. E você vai colocar o nome dele de Jesus. O nome dele não vai ser Sebastião nem Antônio, Jesus. O pai está escolhendo o nome para o filho. Não é você, Maria, quem vai escolher. Ele tem uma semente diferente. Não é pela força da carne ou pelo desejo, é pelo Espírito. Então você vai colocar o nome dele de Jesus. Jesus. Este será grande. Olha a palavra do anjo, ele vai ser muito grande. Em obras, em amor, em ressurreição. Ele não será uma pessoa qualquer, ele será sobrenatural. Você vai pôr o nome dele de Jesus, ele será grande. Será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele vai continuar a governar o trono de Davi. Por isso que a estrela brilhou
sobre a gruta de Belém. A gruta de Belém, a estrela brilhou, a estrela de 6 pontas. E reinará eternamente na casa de Jacó, governo eterno. O seu reino não terá fim, nunca vai acabar. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E Maria ouvindo. Eu penso que nesta ocasião já estava de joelho com a cara no pó. Porque ela era uma menina temente. Tão temente, que depois que ela ficou grávida, ela era noiva. Ela foi para as montanhas, para a casa do pastor Zacarias e pastora Isabel ser ministrada por eles. Porque a mãe Ana e o pai Joaquim envergonharam da filha estar gestante sem ter casado. Mas ela foi para a casa dos pastores primos. E depois que desceu de lá, casa com José, e José viu que ela já estava gestante, quis abandoná-la. Mas o anjo falou com José, José era vidente, era temente. Não faça mal para Maria, não faça nada de ruim, não abandone Maria, porque o que está nela é obra do Espírito. Aleluia. Isso é forte demais. E reinará eternamente na casa de Jacó, seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso? Me explica. Interessante que ela é uma menina inteligente, rapaz. Ela falou para o anjo, me explica como será isso. Oxe, eu não tenho relação sexual com meu noivo. Como vai ser isso? Me explica, tira a minha dúvida. E aí a Bíblia diz, eu não conheço o varão, e ela falou, não conhece aqui, ela não teve contato sexual. Respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo. É algo que você ainda não compreende bem, Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude, a vida de Deus te cobrirá com a sua sombra. É poder sobrenatural, Maria. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Você ainda não entende nada disso, Maria. Mas vai descer sobre ti o Espírito Santo e ele vai te envolver e você ficará grávida por obra do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha sobre nós e coloque dentro de nós a semente também da vida. Neste Natal e nestes dias. Está entendendo, Jane? Aí o anjo falou com ela, também a sua prima Isabel, que era estéril, pastora estéril, mulher do pastor Zacarias das montanhas, ele era sacerdote, então ele era pastor. Sua prima concebeu na sua velhice. O anjo falou para ela. E este é o 6º mês. Ela está com 6 meses de gestação. Aquela que era chamada de estéril não vai ser mais estéril. Deus honrou Zacarias e Isabel. É para você saber que Deus está nestes negócios da fertilidade espiritual. Aí o anjo falou para Maria, uma palavra linda, rapaz. Porque para Deus nada é impossível. Olha o que ele falou. Para Deus nada é impossível. A libertação, a salvação, o milagre da fertilidade, o milagre de deixar as coisas malignas e abraçar Deus. Nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Deus não é um Deus de limite. Ele é ilimitado, ele é onipotente. O anjo falou para Maria,
Para Deus, Maria, nada é impossível. Aí Maria, que era uma menina adolescente da sinagoga de Nazaré, crente, menina crente, rapaz, de oração, de jejum, de santa ceia, de dízimo, de oferta, de louvor, de roupão, roupão. Não era de short na igreja, não, roupão. Não era de mini saia na igreja, não, ela usava roupão. Ela respeitava o ambiente espiritual. Disse então Maria, eis aqui. Olha o que ela falou, rapaz, versículo de número 18. Eis aqui a serva do Senhor para servir a obra. Eis aqui a serva do Senhor. Deus não invade. Espírito Santo não é invasor. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Porque ao homem foi dado o livre arbítrio de ser escravo do diabo ou de não ser. Eis que eu estou à porta e bato. Ele não invade. O invasor é o diabo e sua galera. Mas o Senhor não. Eis aqui a serva do Senhor. Olha o que ela falou. Cumpre-se em mim a tua palavra. Maravilha, rapaz. Que a palavra de Deus, viu, Val Júnior, possa cumprir em nós, viu, Angelita Batman, Rosa Maria Almeida. Que a palavra cumpra-se em nós, Jane. Cumpre-se em mim, segundo a sua palavra. E vocês podem ver aí no versículo de número 39. Ela era compositora, cantora. Ela faz aqui uma oração. Aliás, mais embaixo no versículo 46, o cântico de Maria. Levita, rapaz. Menina quebrantada, contrita com Deus. E ela faz um cântico lindo, o cântico de Maria. Maria, serva de Deus, não ídolo. Não. Aí o diabo a transformou no ídolo, mas ela não é ídolo. Pode ver que no capítulo 2 de Atos, na descida do Espírito Santo, ela estava presente no cenáculo, falando línguas estranhas. E ela foi obreira da igreja primitiva. Ela faz aqui um cântico. E ela disse, a minha alma engrandece o Senhor. No capítulo 2 de Lucas, fala do nascimento de Jesus. E assim sucessivamente. Neste Natal, preste atenção, obedeçam, viu? Não deixe contaminar a sua mesa com bebida que contém álcool. Nem pouco álcool e nem muito álcool. Tira da sua mesa, para que a confusão não se estabeleça. Por causa dos filhos, netos e adolescentes que irão ver o seu mau comportamento ou testemunho. Limpa a sua mesa. Abra a Bíblia e leia. Capítulo 1 de Lucas, ou capítulo 2, para não ficar muito cansativo. E viva o que viveram os reis magos, o que viveram os pastores de Belém, e que o seu Natal seja como nunca foi. Mesa abençoada, roupa abençoada, família abençoada, e você vai dizer, não vivo eu, Jesus vive em mim. A hora da leitura da Bíblia, manda desligar o celular. É para as pessoas entender o que Deus está falando. Alguém está falando para mim ali, para ter uma Bíblia com letras grandes. É verdade, mas eu gosto da Bíblia
de estudo pentecostal, que me acompanha há muito tempo. Tenha um Natal abençoado. Por que o senhor está falando de Natal hoje, missionário? Porque nestes dias agora eu só volto terça-feira. Aí já passou, não é? Que Deus abençoe sua mesa, sua família, e que vocês vivam um Natal limpo, feliz, sem álcool na mesa, coração contrito e quebrantado. Ah, mas meus filhos gostam de bebida com álcool, minha filha, meu genro vem pra cá, tem que comprar a bebida deles, sai dela, povo meu. Quem manda na sua casa? São eles ou é o Espírito de Deus? Tenha temor a Deus, tá bem? Por isso que muita gente comunga o que eu falo e outros criticam do que eu falo. Mas as minhas ovelhas, disse Jesus, ouve a minha voz e não quebram a profecia. 6h38. Ouçam este programa desde o começo, por favor. Compartilhe este programa. O de hoje, o de ontem, o de antes de ontem, o de terça-feira também. Foi uma semana reveladora. E lembrando que daqui a pouquinho eu estarei na Catedral da Benção para quebra de maldições, depressão física e depressão espiritual. Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Mande também uma oferta de R$140, pagando o livramento, não, adorando a Deus, para que eu possa continuar aqui também pregando e adorando a Deus pela seriedade de sua santa revelação. Vamos falar com Deus, Brasil. Deus! Amém. Desperta, Brasil, Brasil. Multiplica o eco da minha voz. Multiplica as asas deste programa. Pai, abençoa os nossos ouvintes, espíritas, católicos ou evangélicos. Aonde estiver chegando a minha voz, chegue a revelação e a luz da palavra. Abençoa esta família que está me ouvindo. Dê autoridade para este pai, para esta mãe, administrar os celulares dos filhos, do marido, da mulher, para que esta droga não venha os levar à loucura, à depressão, ou à perdição, ou ao suicídio. Tenha misericórdia. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. É o que eu te peço por esta minha geração que é tão incrédula, perversa e vaidosa. Meu Deus, abençoa todos que me ouvem, espíritas, católicos e evangélicos. Leva este povo à Catedral da Bênção, para eles terem uma experiência real com Deus, uma experiência sobrenatural. Abençoa o dia de hoje, os cultos que teremos. O domingo, dia 24, teremos cultos normais na catedral, na sede. O dia 25, aonde estaremos ali na sede, na Liberdade, com aquele culto de celebração, a passagem de ano. Que as revelações do altar sejam fiéis, verdadeiras e nítidas. Abençoa a todos. Os pedidos que estão no livro dos anjos, que chegam de todo o Brasil. Ofertas, dízimos, oferta Isaac. As ofertas de R$140.
que é uma adoração, louvor para a pregação do evangelho em cadeia mundial. Pessoas que agora estão orando comigo pelo filho, pedindo livramento. Liberta a alma daquela menina, daquele menino, para que saia daquele quarto, porque o diabo o prendeu ali, através de um aparelho, que tornou um crack, uma cachaça, uma droga, um sexo explícito online. Entra com providência. Entra com providência. Os dias são trabalhosos. Ajuda-nos. Ajuda-nos a vencer estes trabalhos espirituais. Eu oro e abençoo a grande família de Deus. Em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Compartilhe este programa na íntegra. Muita gente precisa ouvir a voz do Espírito. E se a voz do Espírito não convencer, quem convencerá? Deus abençoe Edneide, Raul, Carmen. Compartilhe este programa. Faça chegar aonde precisa chegar, com a força do seu espírito de evangelista. Deus abençoe Ricardo, Rosa Maria Marques, Dalva, Sidney Santos. Meu abraço a todos. Terça-feira eu volto. Terça-feira já é depois do Natal. E vou continuar pregando sobre livramento. É o que Deus quer. Não é a arca da aliança mais. Passou. Passou. Agora é livramento. Kika, Deus te abençoe. Rosa, Dislene, Deus te abençoe, viu, Dislene? Cadê?